E a gente volta a falar sobre a aprovação do projeto que muda o cálculo do FGTS. Renato, o governo tentou, de todas as formas, amenizar o impacto que essa proposta vai causar nas contas públicas. Pois é, Grilo, a gente viu a repórter narrando ali no começo do Jornal das 10. O Planalto, que de início não queria nem que essa matéria fosse votada, vinha trabalhando, já que não havia jeito, para fazer isso de forma escalonada, em 10 anos, para diminuir o impacto nas contas públicas. Até pouco antes da votação, o líder do governo na Câmara tentou essa alteração no texto, mas não adiantou. O governo sofreu mais uma derrota com a aprovação dessa proposta. Além das votações do dia, as manifestações de domingo contra a corrupção ainda repercutem no governo e entre a oposição. 2 dias depois, as manifestações ainda repercutem na política. Em São Paulo, o governador tucano Geraldo Alckmin disse que a crise é grave e que, se houver um processo de impeachment, ele deve ser analisado dentro da lei. O que eu tenho defendido? Investigação, investigação, investigação e o cumprimento da Constituição. E surgindo a hipótese, de impeachment, o partido vai analisá-la e tem que ser cumpridor da Constituição. Já o senador Aécio Neves concordou com o ex-presidente Fernando Henrique, que sugeriu que a presidente Dilma renuncie ou admita que errou. Aécio disse que o partido vai estudar todas as alternativas. A presidente Dilma pensa que é presidente, mas ela não é mais presidente da República, porque teve que delegar a condução da economia, a condução da política e agora sequer tem iniciativa na agenda do país. Vamos examinar todas as alternativas e, obviamente, amparados pelos juristas ligados ao PSDB. Estaremos definindo de que forma vamos agir nas próximas semanas. Mas o governo estava preocupado mesmo era com a retomada da pauta-bomba no Congresso. Os líderes se reuniram com o vice-presidente Michel Temer para tentar um acordo sobre o projeto que aumenta a correção do FGTS, mas conversa com o relator do projeto. O líder do governo e o representante do Ministério do Planejamento resistiam à proposta de parcelar o aumento da correção em 3 anos até igualar a remuneração da poupança, que é a taxa de referência, mais 6% ao ano. Hoje, o rendimento do FGTS é a metade da poupança. O governo queria parcelar em 10 anos para diluir o impacto nas contas públicas. O que a gente quer assegurar é a remuneração para o trabalhador equivalente a pelo menos a poupança. Que o trabalhador que trabalha durante 15 anos perdeu, nesses 15 anos, 25% do seu saldo do fundo de garantia em termos reais. Então isso é um absurdo que precisa mudar. O presidente da Câmara ignorou o impasse e avisou. Votar hoje eu voto. Ao chegar em plenário, Cunha foi ovacionado por sindicalistas da Força Sindical que estavam nas galerias para pressionar pela votação. Do lado de fora, o ambiente era tenso. Enquanto o relator anunciava que o reajuste ia ser em 4 anos, o líder do governo pedia ajuda ao líder do PMDB e não escondia a impaciência. Eu vou ficar ruim da vista, cara. Esse negócio da minha vista que eu tive recentemente foi positivo. Depois de muito esperar, José Guimarães pediu a um assessor do relator para interromper a entrevista e seguiu com Rodrigo Maia para a liderança. Em seguida, outros líderes chegaram. A sala ficou lotada e depois de 20 minutos, o impasse permanecia. 4 ou 5 anos? 4, 60 se o plenário entender que pode avançar um pouco mais, eu não sou problema. 4, 5 anos para mim é irrelevante. Angustiado, Guimarães foi para uma sala reservada para consultar o Palácio do Planalto. Enquanto isso, o relator deixava o gabinete com outros líderes. Fala com os outros líderes, o presidente da casa. O líder do governo ainda revisou um texto e seguiu correndo para o plenário. Vai votar agora? Vamos ver, vamos conversando. Até o último momento, Guimarães tentou mudar o relatório. O presidente da Câmara ainda fez uma reunião de emergência com todos os líderes antes de abrir os debates. Eu chamo agora o próprio Camarote e o Meval Pereira, que está no Rio, para a gente discutir aí essa votação e os significados, as implicações dela. Camarote, você que acompanhou o dia no Congresso, houve algum momento em que, de fato, se chegou perto de algum acordo ou a liderança do governo estava vivendo de ilusão o dia inteiro? O que aconteceu?
Ilusão, ilusão, ilusão. Olha só, Renata, pela angústia do Guimarães, que é o líder do governo, durante todo o dia, como a gente mostra, fica claro que o governo realmente estava ali no prejuízo e não conseguia reverter. O governo tentou, primeiro, não votar isso, é uma pauta bomba, inclusive ameaçando ali o Minha Casa Minha Vida, o reflexo desse novo índice do FGTS, ameaçando, inclusive, o financiamento do Minha Casa Minha Vida. O governo, na sequência, Renata, tentou ali um escalonamento de 10, baixou para um escalonamento de 8 anos, no final não teve jeito e você viu ali que foi aprovado e foi uma derrota do governo. E no Senado, o governo tentava votar o projeto da reoneração, né, que reonera a folha de pagamento de vários setores da economia. E não conseguiu por pressão de empresários, a Fiesp estava presente lá. Então, não foi um bom dia para o governo. Mostra que o governo ainda está muito fragilizado no Congresso Nacional. A verdade é que o governo não tem mais maioria no Congresso. O governo não tem mais condições de se defender no Congresso. Essa é a verdade. É só isso que aconteceu. A oposição está se entendendo com o PMDB em várias situações e o governo está completamente perdido. O que me chama a atenção, hoje seria assim, digamos assim, o primeiro dia de funcionamento da loja, depois do anúncio da Agenda Brasil, da ajuda, da mão que o Senado pretende estender a presidente e tudo mais. E existe uma percepção, inclusive de forças que estão apoiando a presidente aí de fora, setores empresariais e tudo mais, que ela teria algo como 2 meses para que dessa agenda toda, de um monte de propostas, ela aprovasse pelo menos um punhado de coisas como reforma do ICMS, além da própria reoneração da folha, né? Reforma do ICMS, alguma mexida em legislação trabalhista. Quando a gente olha para uma situação como essa de hoje e lembra que tudo precisa ser aprovado pelas 2 casas, fica evidente a fragilidade, a quase ficção dessa história da Agenda Brasil, não, Camarote? Fica sim. E você veja uma coisa, Renata, a presidente Dilma realmente, como o Merval colocou, está sem base. Hoje ela fez até um gesto inusitado, até a gente acha que tem alguma fotografia sobre esse encontro. Ela foi na casa do líder do PSD, Rogério Rosso, para o aniversário do Kassab, que ganhou uma bicicleta, ele até está com um capacete de bicicleta. Brincou com a cadelinha do Rosso, fez sucesso, porque a cadelinha ficou lambendo a mão da presidente Dilma o tempo todo mundo estava preocupado que a cadelinha fosse estranhar a Dilma, não estranhou, bom sinal. E tentou ser agradável ali com o PSD. Isso raramente a presidente, eu não me lembro isso com qualquer frequência da presidente Dilma Rousseff. É uma tentativa, Renata, Merval, de se aproximar, de Dilma se aproximar da base aliada. Mesmo assim não está dando resultado. Você sabe que eu lembrei de um fato no governo do Lula. O Lula foi na casa do Roberto Jefferson tentar também acalmá-lo e ouviu o Roberto cantar ópera, cantaram juntos e tal, e não deu resultado não. Pouco antes, exatamente, isso foi pouco antes do caso dos Correios e da entrevista do Mensalão, isso mesmo. E era o Lula que era muito mais simpático com os políticos do que a Dilma. O fato é o seguinte, o governo está realmente sem condições de reagir e ao contrário, depois das manifestações de domingo, e depois da declaração do ex-presidente Fernando Henrique, o PSDB deu uma organizada no seu raciocínio político e o PMDB começou a se aproximar de novo do PSDB. E o próprio Renan, mudou um pouquinho. Se você olhar bem, o Renan chamou esse projeto de oneração da folha de cadáver insepulto, e não votou, né? Ele disse que hoje ia tirar o cadáver em sepulcro e não votou. E também está dizendo que essa Agenda Brasil não é uma agenda de governo, é a agenda do país, que é um reducionismo, dizer que isso é uma aproximação com o governo. Só lembrando que esse dia tumultuado no Congresso se dá às vésperas aí, é esperado para amanhã ou para os próximos dias o lançamento de um manifesto de